Tem uma mensagem nesta noite que eu venho relutando para trazê-la já faz umas 2 semanas, inclusive já preguei uma outra mensagem no domingo passado, relutando em não pregar essa, mas não consegui escapar dela. E o tema da mensagem chama-se língua, bênção ou maldição. Eu quero lembrar você que as grandes guerras que já existiu, está existindo e vão existir ainda é em função da língua, daquilo que se fala, na hora que não deve falar, ou fala o que quer na hora que não pode ser dito, e tudo isso traz uma consequência, e às vezes não há condições de reparar essa situação. Guerras que são armadas por causa de situações que a língua provocou, porque não conseguiu segurar esse pequeno membro dentro da boca que é fechada por dentes e por lábios e não consegue deter. Outra coisa, grandes amizades são destruídas por causa de pequenas coisas que são provocadas pela esse membro que pode ser mau e também pode ser bom. Nós temos alguém formando para Masterchef aqui e sabe que ele, um dia ele vai preparar uma língua para nós. Não posso dizer quem que é agora, porque é seguro de Estado, é segredo de Estado. Mas, quando se sabe fazer, fica bom, mas quando não sabe, a coisa fica terrível. E grandes amizades são destruídas por causa desse membrozinho chamado língua. Aí eu começo a pensar, a situação que passou Moisés no deserto, com cerca de 2, 3 milhões de pessoas seguindo ele, porque ele estava direcionando, ele estava conduzindo este povo a uma terra que Deus tinha prometido, mas esse povo tinha uma terra prometida, mas esse povo tinha que caminhar. Não tinha nada de mão beijada. Deus não vai dar para mim nada e nada de mão beijada para você também. A promessa vai ter que haver uma caminhada. E eu vejo Moisés de repente na frente desta multidão e todos eles de repente murmurando. Aí eu começo a entender que por causa da língua desses, foi que somente Josué e Caleb, que de repente segurou a sua língua, ou quando errou com a sua língua, logo fez um concerto com Deus, e tiveram o direito desta geração, foi somente os 2 que entraram na terra prometida. O restante, por causa da língua, por causa da murmuração, acabaram morrendo no deserto. Aí vem uma pergunta antes de nós começarmos a mensagem. Você está sendo levado para uma terra prometida, essa terra prometida se chama céu. E esta caminhada que eu faço aqui na terra, até Jesus fala, olha, chegou a hora, a terra prometida já está pronta e você vai subir. Até esta hora, a minha e a sua língua está sendo medida. Está sendo ponderada. Está sendo analisada. Está sendo ali olhado com carinho. E aí vai uma pergunta. Se Jesus voltasse hoje, esse tempo que você viveu com Deus até aqui nessa caminhada, você entraria nessa terra prometida chamada céu, ou ficaria do lado de fora, morreria antes? É uma pergunta dura, porque nós somos falhos, nós somos fracos, e você vai ver na mensagem que quando um homem de Deus escreve esse livro que nós vamos ler, ele mesmo falou que nós somos fracos, nós somos limitados, nós tropeçamos. Há uma necessidade. E aí eu começo a imaginar também, por que será que Jesus foi mudo, como ovelha muda para o matadouro? Quando Jesus foi crucificado, por que será que Jesus não abriu a sua boca? A Bíblia não me diz isso, mas tem um ditado popular que diz assim, quem fala muito acaba até dando cumprimento ao cavalo. Bom dia, cavalo. Quem fala demais se complica. Quem fala demais acaba
metendo o pé pelas mãos, acaba se complicando. Por isso que a palavra de Deus diz assim: olha, é assim sim, não, não. Cuidado com o que passar com disso. E eu quero ler com você um trecho que se encontra no livro de Tiago, capítulo número 3, eu quero ler aqui com você 6 versículos, do 1 ao 6. Tiago, capítulo 3, o versículo do número 1 ao 6. Mesmos assentados. Este livro relata algumas coisas que nós precisamos nos atentar. Tiago está lá depois de Hebreus, chegou lá em Tito, aí Hebreus, Tiago, aí vem vendo antes de 1 Pedro, João, lá antes de Apocalipse, lá no finalzinho. Amém? Está escrito assim, Tiago 3, versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Versículo 3 diz assim: ora, nós pomos freios, ou freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, os navios, que sendo tão grandes, e levados de impulsos ou impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que o governa. 5. Assim também a língua é um pequeno membro e glorioso de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Meu irmão, eu estava meditando nessa palavra, não é a primeira vez que eu prego essa mensagem, mas eu quero falar que muitas das vezes essa palavra fala de fofoqueiros. Eu quero mudar nessa noite, que Deus não quer falar com os fofoqueiros, porque eu vejo que os fofoqueiros são as pessoas do mundo, e você não é desse mundo, você pertence ao reino de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Achei que não era do reino de Deus. Nós não estamos falando, não quero falar aqui de fofoqueiros, porque fofoqueiros são pessoas do mundo, e nós estamos falando com um cristão. Quando ele fala, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres. Muitos de vós, ele está dizendo assim, olha, se você tomou a condição de ensinar, de ministrar, de falar para alguém da minha palavra, tome tento e tome responsabilidade daquilo que está falando, porque Deus vai cobrar daquele que fala. Por exemplo, eu tomo muito cuidado quando vou pregar a palavra, porque eu tenho que dar o meu testemunho ou alguns exemplos para somar aquilo que está sendo pregado e não substituir a palavra de Deus. Muitos de nós às vezes defendem um pregador dizendo, olha, essa palavra, o pregador prega uma coisa torta, errada, mas ele gosta do pregador, às vezes ele defende a palavra por causa do pregador. A palavra está torta, a palavra está errada, não é dessa forma que prega, mas porque foi fulano de tal, o pastor Osmir que pregou, e mesmo que ele pregou errado, está certo, vírgula. Não é assim que funciona.
A gente não deve defender o pregador, mas devemos estar em concordância com a palavra de Deus. Eu não posso, aceitar uma palavra errada, porque quem está falando é alguém que eu acho que é certo. Por mais que uma palavra seja pregada, mas essa palavra não tenha a aprovação e o endosso de Deus, Deus não vai estar no negócio. Quer um exemplo? Imagina eu dando testemunho aqui. Vou pegar aqui o Paulinho. Pode, presbítero? Se quiser conversar comigo lá fora, você marca horário, porque hoje eu não vou ficar aqui dentro. Eu começo a falar assim, não, porque o Paulinho me falou que ele vende combustível mais barato porque ele trabalha com tanque. O Paulinho, se você falar com ele, ele vai te dar algumas condições que você não encontra em. O Paulinho nunca me falou isso. Ele não faz isso. Ele é um homem honesto. Está numa empresa há tanto tempo. E eu estou falando coisas que ele não mandou falar e nem vai fazer o que eu falei. Eu estou aqui, tem um irmão aqui na igreja que ele falou assim, que se eu precisar de um toca-CD Pioneer zerado, ele arruma para mim a R$15. Eu posso dizer que ele me arruma, mas será que ele vai me arrumar? Fulano inventou isso, fulano falou aquilo, será que fulano falou mesmo? Então eu não posso falar em nome de ninguém. Para eu falar em nome do banco, onde eu trabalhei por alguns anos, eu tinha que ter uma procuração para que eu pudesse falar em nome do banco. E Jesus, a única procuração que Ele nos deu, e o que nós podemos fazer e falar, está escrito aqui neste livro. Qualquer coisa que eu falar fora deste livro, Jesus não está em concordância, Deus não está em concordância, não há manifestação espiritual. E tem muita gente andando atrás de homem, achando que o homem está falando o que é de Deus, mas é simplesmente lobos devoradores que quer levar um grande número de pessoas junto com ele para onde ele vai, que talvez não seja o céu. Meu irmão, eu tenho prejuízo, eu sofro críticas. Mas meu irmão, eu não vou abrir mão, e eu peço que você não abra mão do que está escrito aqui, porque o que está escrito aqui, Deus vai estar do teu lado, mas se você estiver fora daqui, você está sozinho. Aqui está dizendo que quando eu me proponho a ensinar a palavra, se você ouviu a pregação desta noite, você vai dizer, olha, eu ouvi do pastor Osmir, que Deus usando a vida dele, levou ele a meditar num livro, e você vai ler onde o livro explica aquilo que você ouviu. Não fique com a minha palavra. É por isso que eu prego a palavra e peço para que você leia comigo, para ela tem que ter texto e contexto. Porque quando o texto é fora de contexto, é pretexto para heresia. Eu vou te enganar, meu irmão. E é fácil hoje em dia enganar o povo de Deus, porque todo mundo está que nem nenezinho, que é comida já mastigada, pronta para engolir. E nós precisamos estudar a palavra de Deus. Não estuda. Critica todo mundo. Liga a televisão e vê lá alguém. Esses dias ressuscitou um morto aí, meu irmão. Em público. O cara planejou, colocou um caixão no altar e ressuscitou um morto. Deus não é Deus de espetáculo. Deus não é Deus que parecia no meio da multidão dando cambalhota, duplo carpado para chamar a atenção da pessoa. Não! Tem gente andando atrás de coisas que não é Deus e está indo a passos largos ao inferno, porque tem preguiça de ler a palavra de Deus. Pergunto para você, quantas vezes você abriu o WhatsApp nessa semana? 100? 200? Quantas vezes você abriu a Bíblia para ler? Quantas vezes você abriu a Bíblia para ler? Meu irmão, e depois? Quer que Deus te reconheça como cristão? Quer que Deus te dê prioridade para o céu? Quando os seus desejos, os meus desejos, estão me afastando de Deus?
Meu irmão, Jesus está voltando, e você pode não gostar do meu tom de voz, você não pode gostar, talvez você não goste da entonação, talvez você não goste da minha retórica, mas talvez isso vai fazer com que você desperte e seja menos um no inferno. Meu irmão, eu não estou aqui para adorar a pílula, eu não estou aqui para dar cor ao... Não, meu irmão, é a palavra de Deus. Em Hebreus 13:17, ele diz que eu vou prestar contas de você, um por um. E se eu pregar o que está escrito em 1 Osmir, versículo 2, parte B, você não vai para o céu e eu e você vamos para o inferno. Quem me garante o céu é Deus, quem me garante o céu é Jesus Cristo, quem me garante a certeza que eu vou para lá é a palavra de Deus, que é o manual de salvação. Pode ser muito emocionante eu dar uns pulos, uns giros aqui, meu irmão, mas a verdade é que o céu não é dos espertos, o céu é dos escolhidos, e você tem que ser escolhido. Eu era o primeiro a ser escolhido no jogo de futebol, sabe por quê? Eu tinha uma estratégia fantástica, eu era esperto demais, eu que tinha a bola, eu comprava a bola, que se ninguém me escolhesse, ninguém jogava bola, porque a bola era minha. Eu tinha tudo para ser um jogador de futebol profissional. Eu tinha meia, eu tinha short, eu tinha camiseta. Não fui. Mas isso era a minha esperteza. E a minha esperteza não me põe no céu. Eu preciso ser escolhido. O mundo é dos espertos. Você pode ser esperto, dar cambiocó, tapa, pescotapa, rabo de arraia, pode fazer o que você quiser. Mas no céu é escolhido. Então não seja esperto com Deus. Você pode ser esperto comigo. Você pode ser esperto com o teu vizinho, com tua família, com a tua esposa, com o teu marido. Você pode trair, você pode fazer o que você quiser, meu irmão. Só tem uma coisa que não pode: é entrar no céu. Mestre, quando você for ensinar, quando você for falar de Deus, fale de Deus, não fale de você. Que o seu testemunho ajude a outra pessoa a se converter. Nós precisamos, meu irmão, nos acordar. Parar de andar atrás de movimento. Tinha 3 tipos de pessoas que andavam atrás de Jesus, e eu acho que não é diferente aqui nesta igreja, ou nas igrejas de Cristo. Primeiro, as pessoas vão na igreja atrás de cesta básica, ou emprestar dinheiro do irmão, porque acha que o irmão é tonto, porque é crente. Vírgula para você. Vírgula para você. O segundo, acha que porque está no meio dos outros, vai comer do bem e do mal, vai ser amigo de todo mundo, e o pecado vai ficar encoberto. Vírgula para você, pode ser encoberto por mim, mas por Deus não. Não é eu que salvo você, eu só prego a palavra dele, que leva você à salvação, leva você a se converter, leva você a mudar de caminho, leva você a tomar uma decisão que de repente não foi tomada com 20, 30 anos de igreja. E o terceiro, é para usar a abençoada língua para falar mal dos irmãos da igreja. Você viu aquele pastor, ele está com aquele terno de novo. Meu irmão, quer que eu use mais esse terno? Me dá outro linguarudo. Não gostou do meu sapato? Está feio? Me dá outro linguarudo. Brasília é tudo finíssimo. E aí, tem Deus lá? Você se acha esperto? Julga os outros, aonde está Deus na sua vida? Se Jesus não veio julgar, você por um acaso é vice-deus? Quem te deu a carteirinha de vice-deus? Irmãos, nós precisamos tomar uma decisão, e de repente a decisão tem que ser hoje. Tem que ser hoje. Meu irmão, eu estou pensando seriamente, que a partir dos próximos batismos, a pessoa vai ter que mergulhar na água, com a língua de fora, para ver se a língua está meia batizada. Ultimamente eu tenho mandado, você tampa o nariz, a pessoa... Não, a pessoa vai ter que... Eu não sei o que vai ter que... Não sei, mas vai ter que converter a língua. A língua e o bolso, meu irmão, tem que matar esse bichinho, que não ajuda a obra do Senhor. 2 coisas que precisa converter, a língua e o bolso. Mestres, quando você for ensinar a palavra de Deus, ensine a palavra.
Não ouça o que eu estou pregando e saia falando. Vai lá e tenha a sua compreensão espiritual da palavra de Deus. Pastor, eu não entendo. Peça a revelação a Deus. Não devemos mais ser bebezinhos, só comer a comida que alguém já mastigou. Isso é nojento, irmão. Isso é nojento. Ter alguém que mastiga para você, dá uma mastigada nessa picanha aqui que está muito... É nojento ficar comendo coisa mastigada. Compre, faça você mesmo a sua refeição espiritual. Versículo 2, vamos para ele. Não, eu não terminei o 1 ainda. Sabemos que receberemos o duro juízo. Meu irmão, lá no final vai ter um juízo e vai ser duro. Vai ser céu e inferno. Vai ser céu e inferno. E hoje, se Jesus voltasse, você conhecendo a língua que você tem, não na igreja, meu irmão, porque aqui na igreja tudo é santo. E lá fora, e lá na sua intimidade, na sua casa, com a sua família, com seus irmãos, se é o mesmo santinho ou é aquele de pau oco? Por que santinho de pau oco? Porque antigamente fazia santinho oco para traficar droga do Paraguai para o Brasil. Isso que era santinho de pau oco. Carregava droga dentro. Santinho de pau oco, por fora, né? Mas por dentro uma droga. Será que é assim tudo santinho? Deus sabe, conhece a tua vida e vai cobrar de você. Cedo ou tarde, vai cobrar a sua posição diante dele. Versículo 2. Deixa eu correr aqui. Porque todos tropeçamos. Olha aqui Tiago falando, tropeçamos, meu irmão. Você não é o único que tropeça. Você não é o único que cai. Você não é o único que erra. Mas o que é que nós fazemos depois do erro? Depois do erro, qual é a atitude? Não seja aquele. Liga para a farmácia, fala assim, o senhor tem remédio para cobra? Tem, se a cobra já te picou. Não, mas ela está vindo. Você é daquele, sabe que o pecado vai te pegar e você fala assim, Deus, o senhor me perdoa que eu vou pecar lá. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear o corpo. Se a palavra de Deus que todos nós tropeçamos, então é genérico aqui que todos nós não somos perfeitos. Precisamos de Jesus para nos aperfeiçoar. Precisamos dele. Versículo 3. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Meu irmão, eu tive numa chácara esses dias aí. E para andar a cavalo sem rédea, com rédea tem gente que não passa nem perto do cavalo com rédea, selado, amarrado, seguro. Imagina você subir num cavalo sem freio, sem rédea e confiar que ele vai levar você aonde você quer. O meu pai tinha alguns cavalos que fazia, sei lá, ele tinha um jeito de falar com o cavalo, que ele falava um barulho, o cavalo ia para o lado, né? Sei lá como que falava, o cavalo ia para cá, ele falava uma outra palavra, o cavalo ia para lá, o cavalo entendia ele, era dois ali, gente forte. Mas é sempre assim, meu irmão? Não é. A mesma coisa continua no versículo 4. Vede também as naus, os navios, que sendo tão grandes, elevados de impulsos ventos, e se viram com um bem pequeno leme. Leme, coisa pequenininha em relação ao navio. Como o freio é só um pedacinho de ferro desse tamanho, meio tortinho, que vai na boca do cavalo e consegue guiar o cavalo. O leme consegue dirigir um grande navio. Isso é a nossa língua para dirigir o corpo. Meu irmão, quanta coisa a boca fala. Quantas coisas a língua fala. Jesus foi mudo, que talvez, é conjectura minha, poderia falar alguma coisa que ele não precisaria falar, porque tudo já estava consumado, tudo já estava pronto. Então, como Jesus não falou, de repente, o nosso silêncio fala mais alto do que um grito. O nosso silêncio, às vezes, fala mais alto que um grito. E as mulheres, muitas vezes, têm gritado no silêncio por causa dos seus maridos.
Tem mulheres que sofrem calada, em casa. O marido sai para trabalhar, ela fala assim: leva o meu marido na segurança, mas esse é o tempo que eu tenho para chorar e orar por ele. Sabe por que eu falo isso? Porque eu sou marido. Eu tenho espelho na minha casa. Eu sei que eu não sou perfeito. E a minha esposa fala o que precisa ser falar. Evidentemente que no momento certo. Senão, vem vir um tsunami. Mas muitas pessoas sofrem caladas. Não pode falar, não pode fazer uso da língua. E precisamos ter percepção de olhar no olho. Muitos, meu irmão, quando eu entro pela porta ali, eu só de olhar no olho, eu sei que a pessoa está bem ou não está bem. Eu tenho um pouquinho de psicólogo. Eu consigo entender só no olhar. E tem gente que consegue me entender no olhar também. Porque eu não sou perfeito, meu irmão. Não estou aqui bancando o bacana, o perfeitão para você. Mas estou falando que eu e você nós devemos praticar. Versículo 5. Assim também a língua é um pequeno membro. E glorie-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Essa inflamada por o inferno está dizendo assim que o inimigo, quando encontra a brecha, ele usa a nossa língua do inferno. Quer dizer, não que o inferno está mandando alguma coisa, que o inferno, não vou entrar no mérito dessa questão, hoje Satanás não está no inferno. Mas ele está aqui, mas ele é um direcionado ao inferno. Então esse direcionado ao inferno é que inflama a língua daquele que dá brecha para que traga contenda, que traga guerras, que traga discussão dentro de casa, que traga problema nos lares, com os filhos e assim sucessivamente. Eu fico imaginando, meu irmão, se a língua é um pequeno fogo que pode incendiar um bosque, eu fico imaginando. Um bosque é uma mata. E eu fico imaginando quando uma mata é incendiada, porque a língua é pequena, mas ela pode incendiar todo o corpo. E fazendo um paralelo do que seria pegar fogo numa mata, não precisa muito. Lembra quando colocavam fogo nas canas? Morriam de tudo que tinha no meio do canavial. Animais. E eles colocavam fogo em círculo, tudo em volta. Não tinha para onde os animais saírem. Os ninhos de passarinhos, filhotes, jaguatirica, todos os animais que viviam no meio desse canavial eram mortos, destruídos. O terreno era queimado, fica infértil. Tudo é destruído. Tudo que tinha vida dentro daquele canavial, dentro deste bosque, perde-se a vida, morre tudo. E você há de concordar comigo que é assim que acontece. Quando a nossa língua incendeia o nosso corpo, acontece como acontece com o canavial. Tudo que está dentro de nós morre, como morre tudo que está dentro do canavial. Tudo que tem vida dentro de nós morre. Eu posso falar mal da Cristiele. Não é ela que morre. Não é a Cristiele que morre, mas morre aquele que incendiou. É o meu corpo que morre. Se eu falar mal de você, é o meu corpo que morre. Está dizendo aqui que a língua é como um fogo que incendeia um bosque. A língua é um incêndio que mata tudo em nós. E tem muita gente que às vezes pergunta: por que que a minha vida é assim? Por que que a minha vida é assado? Será que não pegou fogo? E não chamou o bombeiro chamado Jesus Cristo? Será que não é isso que está acontecendo com a gente? Será que às vezes a gente não está culpando o outro como Adão culpou a Eva culpou a serpente e ele acabou pagando o pato? Será que isso não está acontecendo? Será que a gente não precisa assumir uma responsabilidade, não diante dos homens, porque ninguém te leva para o céu, mas diante de Deus?
Meu irmão, nós estamos vindo cultos e mais culto na igreja. O que esses cultos têm feito com você? O que ele tem feito com a sua língua? O que esses cultos, esse estudo da palavra tem feito com a minha língua? Estou dizendo para você que eu não estou isento, não estou fora, não sou bacana aqui. Mas o que tem feito? É momentos, meu irmão, de nós olharmos para a palavra não é escrita para o meu vizinho, porque se fosse para o meu vizinho ele estava aqui. E às vezes vem na nossa mente, Satanás sopra no ouvido e fala assim, era fulano que era para estar aqui ouvindo essa palavra. Você, é mesmo, devia estar aqui, aquele cara agora, ouvi tudo isso aí, ó. Devia mesmo, Próximo culto eu chamo ele, eu vou dar o link para ele assistir. Procura subterfúgio para não assumir uma responsabilidade diante de Deus. Está falando comigo e com você. Está falando comigo e com você. Ei, não fica despercebido, não é para mim, eu não tenho nada. Porque a palavra diz aqui, porque todos tropeçamos, então não tem pessoa perfeita. Tem alguém perfeito aí? Diga amém. Quase. O único que falou amém foi eu, mas desconsidera, hein? Só foi um pedido. Outra coisa que acontece aqui. Contamina, a palavra de Deus diz no final do versículo 6. Entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Uma coisa contaminada é o mesmo, vamos colocar uma coisa simples de contaminação. Você vai fazer uma cirurgia de coração e o bisturi que você vai usar, foi usado para passar pão na manteiga, manteiga no pão do médico no café da manhã. Você aceitaria esse bisturi? O bisturi foi usado para tirar aquela casquinha da frieira da esposa do médico, não lavou. Vai fazer a cirurgia do seu coração agora. Você aceita esse bisturi? O que esse bisturi precisa ser feito com ele? Esterilizar. Essa noite nós estamos esterilizando aqui. Põe a língua para fora e fala assim, Jesus, limpa. Limpa, Jesus, limpa, Senhor. Né? Eu estou rindo para não chorar, viu? Essa palavra bateu, gente. E inflama todo o curso. Olha, é interessante essa palavra. Quando ele diz inflama o curso da natureza, não é só aquele momento que eu estou vivendo. Mas é a natureza, é uma coisa que prossegue, é uma coisa que é contínua. Essa inflamação, essa infectação, esse problema, se eu não tomar uma postura agora, ele vai continuar causando problema por todo o ciclo da minha vida, por toda a natureza. Eu preciso me posicionar. A minha língua tem que ser bênção. Lembra que não pode jorrar 2 tipos de água numa fonte? Você vai na torneira, abre a torneira da tua casa, pega um pouquinho d'água, toma, água boa, hein? Está com um pH aqui de 7,35, é ideal. Aí você joga aquele que você pôs a boca, lava o copo, pega e leva para o filho. Aquela água está cebosa, está terrível. Mas não pode ser, agora mesmo peguei uma água ali, estava boa, agora não está acontecendo alguma coisa. A mesma coisa é eu e você. Eu não posso ser só bênção na igreja. Eu tenho que ser bênção na minha casa, eu tenho que ser bênção na minha família. Eu tenho que ser bênção no meu emprego. Quando alguém fala para você assim, vem cá, vamos falar, tem um cara aí no serviço que ele veio com uma calça aí, assim, assado, e veio com uma blusa assim, que parece que era da época lá né? Você fala para ele, não quero fazer parte disso não, a palavra de Deus lá diz em Salmo 1 que eu não posso sentar na mesa, na roda dos escarnecedores. Você não vai falar isso para ele, mas você sabe que você não pode sentar. Desculpa, não posso ir agora, porque eu tenho que ir no banheiro, estou com uma sujeirinha aqui embaixo da unha, eu vou lá limpar. Arruma um jeito, sai de lá. Mas quando a gente ouve no dia a dia, aqui no Brasil, graças a Deus, não acontece isso, mas na Indonésia, quando alguém fala assim, encontrei um babado na igreja, preciso te falar. Mas eu vou falar depois. Não, fala agora. Fala que eu vou orar. Fala. Eu
falo depois, não, você vai me matar sim. Eu falo amanhã, não. Fica mensagem no zap à noite, fala, dá uma dica. Ai, tô quente, tô frio, fala. Muita gente, quando vê um acidente, fala do carro que atropelou, fala do desespero de quem chegou lá, fala do sangue que escorreu, fala do caminhão, que acontece tudo, mas dificilmente você vai falar assim, olha, quem socorreu foi fulano de tal. Você viu o que aconteceu? O caminhão caiu do viaduto, explodiu tudo, e aí chegaram lá os bombeiros, né? Mas o bombeiro tem um nome, esse bombeiro. A gente, quando vai contar uma história para as pessoas, a gente conta de uma forma que vai trazer ali uma curiosidade para as pessoas. Conta tudo que é mal. Percebe quando é uma notícia ruim? O WhatsApp vai sair fora de serviço por 38 horas. Ai, meu Deus do céu, o WhatsApp, e vou mandar para fulano. Se você mandar para 3, 4, isso aqui vai ficar azul, vai ficar verde. E o pessoal manda. Mas quando é para dar um testemunho, xoxa. Coisas que edificam a Deus, muitas vezes não é compartilhada. Usa a língua para um monte de coisa e não usa para edificar o ser humano. A palavra de Deus diz assim, que no dia do juízo, em Mateus 12, 36, 37, diz assim, presta atenção. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens, mulher e homem, disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Eita beleza! Pode falar o que você quiser, a hora que chegar lá diante de Deus, fala assim, você falou, está gravado aqui. Falou, estou sabendo. Eu não falei. Vamos ver o vídeo, reprise. Falei. Mentiu de novo, irmã. Mentiu de novo, irmão. Nós vamos dar conta de tudo que nós falarmos diante do juízo. Eu disse juízo, não disse iso. Juízo. Vai chegar diante de Deus, vai falar, você falou aquilo, você vai ter que prestar conta por aquilo que você falou. O que falei? Esqueceu, né? Vamos dar conta. Versículo 37 de Mateus 12. Porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. É por aquilo que eu falo que eu vou ser salvo, e é por aquilo que eu falo que eu vou ser condenado. Essa palavra não é minha, essa palavra é de Deus. Deus está gravando tudo que você fala. E Ele diz que vai dar conta disso. E isso vai me trazer salvação, ou isso vai trazer-me condenação? Só para você? Não, para mim, eu estou incluído, meu irmão. Não sou bacana, como já disse. Mas todos nós vamos prestar contas daquilo que se fala. O que temos em nosso coração? A palavra de Deus em Mateus 12, versículo 34 diz assim: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Se você gravar o dia inteiro o que você fala, se você gravar tudo que você fala durante o dia, é bênção ou maldição? Se você for peneirar, tirar as bênçãos de tudo que você falou durante o dia, qual vai ser o tamanho dessa porção? Os homens devem falar cerca de 18 mil palavras, 16 mil palavras. As mulheres falam 25 mais ou menos. Dessas 25 mil da mulher, dessas 17, 18 do homem por aí, quantas dessas palavras Deus selecionaria para ele? 17 mil para os homens, 24 para as mulheres, ou 25 para as mulheres, 17, 18, totalidade dos homens. Nós vamos prestar conta, e a boca só fala aquilo
que o coração tem. Se eu sou uma pessoa maldosa, eu tenho maldade no meu coração. Se eu sou um fofoqueiro, eu tenho só fofoca no meu coração, porque não pode jorrar 2 tipos de água. Quem sou eu com a minha língua? Pastor, eu não sei se volto mais nessa igreja. Meu irmão, não gostou da palavra? Eu já disse, pega o elevador, vai até o céu e manda Deus mudar. O que eu estou falando está dentro de contexto. Não estou torcendo, entortando, fazendo qualquer coisa aqui. Está escrito isso. Raça de víboras, raça de cobras, como podeis vós dizer coisas boas, sendo maus? Pois do que há em abundância no seu coração, disso fala a boca. Nossas palavras, a minha e a sua palavra, tem sido palavra que causa paz, ou tem sido palavras que causam guerra? Aquilo que eu falo, aquilo que você fala, é palavra que traz unidade ou que traz separação? É aquilo que ajunta ou é aquilo que espalha? Pelo fruto a gente conhece a árvore. A árvore pode até ter folhas bonitas, mas se os frutos são ruins, a árvore também é ruim. Pelos frutos conhece a árvore. Há 3 tipos de pessoas na igreja. A primeira, aquelas que receberam Jesus e mudaram. Segundo tipo de pessoas que tem na igreja, aquelas que receberam Jesus e não mudaram. Terceiro tipo de pessoa que tem na igreja, aqueles que estão chegando agora. A pergunta, aqueles que mudaram, estão influenciando os outros? Aqueles que se diz cristão, o bambambam, o cara, está influenciando os outros para seguir Cristo, para andar num corpo de unidade? Para andar juntos? Você que tem a sua família, você tem influenciado para que a tua família seja uma família unida? Quem é você? Quem sou eu? Cri, cri, cri. Outra coisa, há influências. Nós não vivemos sozinhos nesse mundo. O que eu faço influencia as pessoas. Os jogadores de futebol, se o cara compra, um serviço de mudar o cabelo para ele, de fazer só aquele moicano aqui do meio, tudo raspadinho, tudo bonitinho, uma semana depois você vai ver as coisas lá. Influencia. Eu vou falar das últimas novelas que eu assisti. Tô certo ou tô errado? Faz tempo isso, gente. Eu sigo Jesus, eu não sigo novela. Então, meu irmão, nós precisamos saber quem é que está nos influenciando. E quem é que nós estamos influenciando. A minha atitude no supermercado. A minha atitude andando no calçadão. A minha atitude na loja. A minha atitude mostra quem eu sou. Quem somos nós? Quero aqui caminhar para a conclusão. Judas que vendeu Jesus, ele poderia culpar Deus pelo erro que ele cometeu? A culpa de Judas ter feito o que fez foi culpa de Deus? Ao meu ver, não. Foi uma escolha dele do livre-arbítrio. Davi, por ter adulterado com Betseba, é culpa de Deus? Ao meu ver, entender da palavra, ele devia estar na guerra. A culpa é dele, não é culpa de Deus. Eu de cometer um erro e você de cometer um erro, a culpa é de Deus? Deus te empurrou para fazer a coisa errada? Deus falou assim: Judas, vai lá e vende lá, Judas. Davi, está vendo aquela... Davi, se eu fosse eu pegava. Será que Deus falou isso para ele? Essas pessoas não podem culpar Deus. Você não pode, eu não posso culpar Deus pelos meus erros. Eu tenho que buscar Deus para que os meus erros sejam um testemunho, não algo que me influencia todos os dias.
Conclusão. Você, com a sua boca, você e a sua boca já foi transformada? Você e a sua boca, se não mudou, vai mudar quando? Você e a sua boca nunca vai mudar? É algo pessoal, meu irmão, eu não sei. Aqui na igreja, para mim, todo mundo é crente. Até o Satanás se sentar no primeiro banco, eu vou dar a paz do Senhor para ele, porque eu não sei quem é. Ele vai ser considerado crente. E de repente vai falar até em línguas estranhas. E vai pôr a mão sobre o outro e a pessoa vai ser curada de uma enfermidade que ele mesmo colocou. Ei, esse é poderoso. Ele mesmo colocou o espinho, agora ele tirou o espinho. Esse cara é poderoso, hein? Não tenha discernimento espiritual, você vai ver as barcas que vai entrar furada. Outra pergunta. Em Provérbios, eu quero ler com você agora. Em Provérbios 13, 2 e 3. Provérbios, depois de Salmos, antes de Eclesiastes e Cantares. Provérbios 13, versículo 2 e 3. Olha o que está escrito aí. Provérbios 13, 2 e 3. Diz assim a palavra de Deus, e como está escrito eu vou ler. Do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. Do fruto da boca o homem vai comer. O que você tem comido? Do fruto da minha boca é o que vai me alimentar. O que tem te alimentado? O que tem te sustentado para ficar em pé? A palavra está dizendo aqui: do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos, ou dos maus, é a violência. Só pensa em violência. Você é aquele que vê alguma coisa errada, você fica nervoso. É aquele que quando acontece alguma coisa na política ou qualquer coisa assim, você quer ir lá e resolver no seu braço. Você é aquele que quer resolver tudo do seu jeito. Precisa repensar. Quem sou eu? Língua, bênção ou maldição? Do que você, do que eu, do que nós temos comido? Qual tem sido o nosso alimento? Muitas pessoas, meu irmão, versículo 3 agora. E o que guarda a boca, conserva a sua alma. Mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Esse eu vou ler de novo. O que guarda a boca, conserva a sua alma. Mas o que muito abre os seus lábios, abre a sua boca, o bocão, a si mesmo se arruína. Eu estou arruinado. É o bocão, é o linguão. Irmãos, eu quero dizer para você que a palavra não é para todo mundo. Não estou dizendo, não estou colocando todos no mesmo pacote. Mas todos aqui têm bom senso de saber quem você é. Sozinho, no particular. Quem você é, você sabe. O que foi falado da boca, da língua, você sabe quem você é. Você sabe o que você fala. Você sabe o que você compartilha. Ah, pastor, eu não sou assim, eu não estou dizendo que você é. Não preguei para todo mundo. De repente a palavra de Deus veio aqui e só falou comigo em casa. Era só eu. E eu compartilhei com você aquilo que Deus fez comigo. Mas também pode ser para 2, 3, 4, 5, não sei. Não se sinta ofendido se você não se encaixe nessa situação. Se sinta feliz. Glória a Deus, eu vou melhorar cada dia mais. Eu vou ensinar o que eu aprendi para as outras pessoas. Eu vou compartilhar. Irmãos, não faz biquinho, tá? Falou comigo, uma palavra muito pesada.
Tá, você ficou dodóizinho? Nós vamos fazer um chazinho, dar com bolacha para você, leitinho com chocolate, com quick. Não tem, aqui é tudo maduro, meu irmão. Eu perguntei se tinha visitante. Tinha visitante hoje? Não tinha, né? Foi por isso que a madeira lascou desse jeito. Se tem visitante, a gente já dá aquele negocinho assim. Pô, não pode, né? Você acha que eu pergunto de visitante para quê? Porque visitante seja bem-vindo só? Não, meu irmão, é para essa... Tem um visitante aí? Madeira lascou então. Irmã, depois a gente conversa, viu? Na saída. Chegou depois, né? Tá lá, fui surpreendido com minha irmã lá. Irmã, aqui é casa de Deus e a gente tem que falar o que Deus manda falar. Se serviu para a irmã, irmão, como um prato cheio. Se não serviu, por favor, passe para alguém que com certeza tem gente com fome. Amém? Tudo tranquilo? Amém. Muitas pessoas, meu irmão, têm buscado livros, têm buscado autoajuda. Nos últimos dias, tem vendido assim, espantosamente, até em livraria evangélicas, livros de autoajuda. Ei, pare de buscar livros de autoajuda. Começa a buscar a ajuda do alto. Livro de autoajuda é para o mundo. Você, eu, nós temos que buscar a ajuda do alto. E muda isso, meu irmão. O inimigo quer que você se inverte nas suas posições. O inimigo quer levar você a acreditar em homens. Ah, foi o homem que fez. Ei, quem criou você foi Deus, não foi homem não. Deus sabe resolver o meu e o seu problema. Então busque nele em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.